Bom dia, meus irmãos. Momento da nossa devocional, momento que estivemos aprendendo da palavra, orando, intercedendo pela sua vida, intercedendo pela vida de famílias que perderam seus entes queridos, agradecendo também ao Senhor, porque Deus continua abençoando, cuidando de nós. E eu gostaria de compartilhar um texto que foi o texto dessa manhã no devocional, Gênesis capítulo 21. Se você tiver oportunidade, leia. Aconselho você, inclusive, para compreensão maior do que vamos falar, a ler Gênesis a partir do capítulo 12. Mas o texto de hoje é Gênesis 21, versículo 14 em diante, diz: Então se levantou Abraão pela manhã, de madrugada, e tomou pão e um odre de água e os deu a Agar, pondo-os sobre o seu ombro. Também lhe deu o menino e despediu-a, e ela partiu andando errante pelo deserto de Berseba. E consumida a água do odre, lançou o menino debaixo de umas árvores, e foi assentar-se em frente, afastando-se a distância de um tiro de arco, porque dizia: que eu não veja morrer o menino. E assentou-se em frente, levantou a sua voz e chorou. E ouviu Deus a voz do menino, e bradou o anjo de Deus a Agar desde os céus, e disse-lhe: Que tens, Agar? Não temas, porque Deus ouviu a voz do menino desde o lugar onde está. Ergue-te, levanta o menino, pega-lhe pela mão, porque dele farei uma grande nação. E abriu-lhe Deus os olhos e viu um poço de água, e foi encher o odre de água e o deu de beber ao menino. E era Deus com o menino, que cresceu e habitou no deserto e foi flecheiro. Muito bem, um texto até longo, né, para os padrões das nossas devocionais, mas é necessário que seja assim. Você conhece a história do chamado de Abrão, da promessa de Abrão, promessa feita por Deus a Abrão de fazer dele uma grande nação. Você vê isso no capítulo 12, vê no capítulo 15. Por todos esses textos, Deus reafirma a sua promessa, a sua aliança, ainda que Abrão e Sara, ou Abrão e Sarai, a sua esposa, avançados em idade, não tivessem filhos. E isso, em determinado momento, faz com que Sara dê uma sugestão ao seu esposo para que ele, Abrão, coabitasse ou tivesse um relacionamento com Agar, a escrava egípcia da casa. Isso você vê lá no capítulo 16. E de fato Abrão tem um relacionamento com a escrava, e desse relacionamento nasce-lhe Ismael. E Deus continua reafirmando a sua promessa de que faria da família de Abraão uma grande nação. Muito bem. Logo após nasce de Sara Isaque. E depois do nascimento de Isaque há uma certa discussão, uma dificuldade na casa, que faz com que Sara exija de Abraão que Agar com o menino sejam expulsos de dentro de casa. Então chegamos no capítulo que nós lemos aqui. Abraão toma um cantil de água, um odre de água, um pedaço de pão, entrega para Agar e o expulsa de dentro de casa. Isso praticamente é uma condenação à morte. E que, de fato, no transcorrer aqui do texto, nós percebemos que ao acabar ali a água, só resta para aquela mãe, Agar, deixar o filho numa certa distância para que este viesse a morrer. A mãe não queria ver aquilo. Muito bem, o texto vai dizer que Deus envia um anjo, e aquele anjo questiona a Agar o que está acontecendo, e vai dizer: Deus ouviu a voz da criança, e daquele momento em diante ali, os olhos de Agar perdem a cegueira do momento ali, que ela não conseguia enxergar a saída, só existia a morte na concepção dela, para ela e para seu filho. E ela enxerga então um poço de água, e daquele poço de água ela retira
o que era suficiente para ela e seu filho, e isso se torna a salvação deles naquele momento, e o menino cresce sob os olhos de Deus, é o que o texto vai dizer. Eu queria destacar duas questões aqui. Primeiro, a ação de Deus é movida pela sua promessa. Abraão, Isaque, Sara, Agar, Ismael, tão pecadores quanto nós mesmos. Nenhum deles ali alcançava nenhum mérito que forçasse Deus a agir de modo positivo. Nós também não. A ação de Deus, em primeiro lugar, movida pela promessa. Deus vem constantemente prometendo, reafirmando categoricamente que abençoaria, inclusive a vida de Ismael. Quando Deus cuida, ele cuida fundamentado naquilo que ele mesmo promete. Deus fundamenta o seu cuidado no seu plano, propósito e projeto. Esse é o primeiro ponto que faz com que nós depositemos a nossa confiança em Deus. A palavra vai dizer que Deus não é homem para que minta. Em Deus não há sombra de variação. Deus não promete cuidar na segunda-feira e descuida na terça-feira. Ele está a todo momento, em todo tempo, cumprindo a sua promessa em favor do seu povo. Segunda coisa que eu gostaria de destacar, esse cuidado de Deus aqui é fundamentado na misericórdia dele. O texto vai dizer que Deus ouviu a voz do menino. A mãe estava lamentando, a mãe estava à distância do filho para não vê-lo morrer, mas o texto diz que Deus ouviu a voz do menino. Mas o que é que o menino disse? Não há nada que ele disse aqui. Muito provavelmente estava apenas chorando pela fome, pela sede. Não existem palavras aqui. Deus derrama da sua misericórdia por conta da sua promessa e observando a condição de miséria do ser humano. Jeremias vai dizer que as misericórdias do Senhor são a causa de não sermos destruídos. A salvação da nossa alma, a vida eterna, se deve a essa misericórdia. E Deus age, então. Novamente o texto vai dizer aqui, versículo 19, Deus que abre os olhos. Deus é fiel à sua promessa, Deus age com misericórdia e Deus clareia a nossa mente, abre os nossos olhos para vermos a solução onde não há. Onde não existe misericórdia humana, Deus exerce a sua misericórdia. Onde existe o falsear do homem, do coração enganoso do homem, Deus age com verdade. Onde existe muitas vezes a impiedade do ser humano, precisamos confiar na bondade e misericórdia de Deus. Nessa manhã, talvez você não esteja enxergando solução, saída para essa situação calamitosa que nós estamos vivendo, que tem trazido dor a tantas pessoas, e tantas pessoas já estão desistindo, como Agar desistiu do seu filho. É momento de ouvir o Senhor falando. O que está acontecendo? Deus tem misericórdia de nós. O texto não relata uma sílaba dita por Ismael. No entanto, o texto diz que Deus ouviu. Deus ouve. Muitas vezes nós não conseguimos nem verbalizar a dor e o sofrimento que passamos, mas Deus ouve, Deus age, baseado na sua promessa, na sua misericórdia. Que nessa manhã nós confiemos nisso em nome de Jesus. Deus abençoe a sua vida, sua família, o seu trabalho, a sua saúde, em nome de Jesus. Grande abraço a todos.